Feliz 2026! Iniciamos o ano pensando em como melhorar a nossa trajetória e das pessoas que estão ao nosso redor através de uma vida que expõe claramente os ensinamentos de Jesus. Mas a gente também pode ser pego no contrapé quando nós analisamos a nossa situação e percebemos que nós estamos bem afastados daquilo que nós um dia fomos, principalmente no que diz respeito ao amor pelo nosso querido Salvador. Por isso, hoje nós vamos tratar do tema de candelabro brilhante, a sombra distante, baseado na carta do próprio Senhor Jesus, escrita pelo apóstolo João para a igreja em Éfeso, que está expressa lá em Apocalipse, capítulo 2. Por isso, te convido agora a compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você conhece e também, caso você não seja inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações, dê um joinha nesse vídeo para divulgar para outras pessoas e seja um canal de bênção por onde você passar nesse ano e para o resto da sua vida. É com muita alegria que nós começamos mais um momento de reflexão aqui na IBNU, nesse ano que se inicia, um ano que promete muitas coisas para o nosso querido povo do Brasil. E se você que está ouvindo em português não é brasileiro, você pode ser de alguma outra nação de língua portuguesa que está nos acompanhando, eu creio que também o ano promete muito para você. É claro que nós vivemos uma época ao redor do mundo, uma época que nós estamos, alguns estudiosos têm chamado de pós-globalização, com movimentos de redução dessa globalização, na intenção de tentar preservar um pouco o que as nações chamam de sua própria cultura, sua própria forma de pensar e de agir. Porque se tem uma coisa que a gente viu com esses anos de globalização, décadas, na verdade, de globalização que tem acontecido, moedas se tornando cada vez mais fortes fora dos seus próprios países, blocos sendo definidos por protecionismo e uma circulação muito grande de pessoas, né, saindo das suas casas, dos seus países de origem para outros lugares, é que muitas vezes você acaba carregando consigo muito da sua cultura, da sua história, daquilo que você acredita para esses novos lugares e em grande parte desses movimentos há um choque de culturas, um choque de realidades. Países como, por exemplo, o norte do norte da Europa, como a Alemanha, como a Holanda, como Dinamarca, têm enfrentado problemas sérios ali de aculturamento de cidadãos que vêm de países que eles são chamados ali de terceiro mundo, né? Países, por exemplo, que estão na ascendente econômica ou ainda enfrentam grandes problemas internos de governo e de problemas estruturais, ou seja, problemas de diferença de classes sociais, de grande diferença de poder aquisitivo entre a sua população, e essas populações que muitas vezes estão em regiões mais pobres vão para esses países considerados países mais desenvolvidos para tentar a sua própria vida. Mas lá eles encontram elementos de uma cultura que os próprios cidadãos locais não estavam assim tão preocupados em modificar, porque já conhecem, já vivem há tantos anos dessa forma. Eu cito um caso muito interessante que aconteceu ainda no ano passado, de um problema que foi levantado por cidadãos locais do interior da Alemanha. E lá havia uma cultura ou uma característica daquele povo que eles chamam de uma sociedade baseada na confiança. E como que essa sociedade se organizava em alguns momentos? Ela, por exemplo, tinha produtores locais, fazendeiros, alguns produtores de leite, alguns produtores de ovos, de galinha e tudo mais, que tinham na fronteira ali das suas propriedades pequenas bancas, como se fosse uma banca de feira, como nós temos, por exemplo, em alguns lugares aqui da cidade de São Paulo, creio que tem em vários lugares do Brasil, aquelas banquinhas de feira, onde eles deixavam seus produtos, e uma sociedade que era baseada na confiança, os produtos estavam lá sem nenhum tipo de vigilância. Eram produtos que eram produzidos, por exemplo, imagina o cara que engarrafou várias
garrafas, perdão, de leite, aquelas garrafas de vidro, vai lá na sua barraquinha, é uma região muito fria, naquela região de onde eu estou falando, então não tinha problema, por exemplo, elas não precisavam ficar no freezer, porque era uma região muito fria. Colocava as garrafas lá e colocava um papel dizendo que cada garrafa custava, por exemplo, 4 euros, 3 euros. E as pessoas que vão consumir os produtos simplesmente iam lá, colocavam o dinheiro numa caixa, onde era responsabilidade delas pagar o valor, e levavam essa garrafa sem ninguém estar vigilando, ninguém estar olhando. O que começou a acontecer? O recurso que aparecia nas caixas não condizia com a quantidade de garrafas que estava sendo colocada lá. Então esses produtores eles começaram a colocar câmeras dentro das caixas para ver o que estava acontecendo. E foi percebido que pessoas de outras culturas, que não tinham esse costume de viver numa sociedade de alta confiabilidade, estavam roubando esses elementos. Então a sociedade ali precisava agora se adequar, se adaptar. É um caso muito difícil, muito ruim da gente trazer aqui, mas é uma realidade. A gente não adianta pensar ou querer que as coisas funcionem apenas pela força do pensamento. A sociedade precisa agir para que ela melhore os seus índices, para que ela melhore a sua estrutura. E quando nós falamos de sociedades baseadas na confiança, essas sociedades elas existem após anos e anos de conflito. Essas regiões que nós mencionamos, por exemplo, ali do norte da Europa, foram regiões onde teve muito derramamento de sangue em anos passados, em séculos passados, por divergências políticas, por divergências religiosas. A história, inclusive a história da igreja, vai falar muito sobre isso. Se você tiver interesse, vale muito a pena você estudar para entender como que essas sociedades se desenvolveram. E só para vocês verem como a gente não tem nenhum preconceito aqui. Uma experiência muito particular minha, estava com um grupo, junto inclusive com o pastor Saião, visitando essas grandes sociedades europeias. E num local também de sociedade alemã, nós enfrentamos um dos maiores desafios dos nossos grupos de viagem, que uma pessoa que estava no nosso grupo, dentro de um hotel, estava tomando seu café. Por ela ser uma pessoa que acordava muito cedo, ela foi sozinha para o salão do café, um salão num local fechado, dentro de um hotel. E ela, como nós íamos nos deslocar para uma outra cidade ao final da visita, ela levou todos os seus pertences, suas bagagens e tudo mais, e levou a sua bolsa, onde estava todo o dinheiro que ela tinha da sua viagem, seu passaporte e o celular também dentro da bolsa. E ela colocou a bolsa do lado dela, da mesa do café, e se levantou para ir lá se servir. Um senhor branco, com todas as características europeias, viu que a bolsa estava lá, e pegou a bolsa e levou embora. As câmeras de segurança também gravaram isso. Isso se tornou um problema para a gente, porque a gente teve que tirar um novo passaporte para essa passageira, para ela poder sair da Europa, porque ela tinha entrado com um passaporte válido. E agora ela precisava de um novo passaporte para sair. Então não existe raça, cor. Existe oportunismo. Existe a lei do Gerson, né, de levar vantagem em tudo. E aí a gente se levanta e pensa assim, como que será o ano de 2026? Como que vai ser a nossa jornada nesse ano? Como que eu posso agir para transformar a sociedade que eu estou inserido? Como que eu posso mudar a realidade da sociedade que eu vivo e influenciar pessoas que talvez vão mudar outras realidades que eu nem alcanço? É sobre isso que eu quero falar hoje, pensando sobre o tema de candelabro brilhante a uma sombra distante, baseado numa carta muito especial que nós encontramos no livro do Apocalipse, uma carta que foi mandada pelo próprio Senhor Jesus para uma daquelas famosas 7 igrejas do Apocalipse, lá nos primeiros capítulos desse livro tão importante. Mas a gente vai antes falar um pouco sobre como que essa carta chegou a essa igreja. E a igreja que nós vamos falar é justamente a primeira das 7 igrejas, a igreja de Éfeso. E é muito interessante a gente pensar sobre como Éfeso está estruturada dentro do texto bíblico, a carta de Éfeso, a própria passagem do apóstolo Paulo pela cidade de Éfeso, que é narrado lá no livro de Atos, e também a carta que o Senhor Jesus vai mandar através do apóstolo João para essa igreja, como que a história vai nos mostrar, a história dessa igreja se desenvolve
a partir dos textos bíblicos que são apresentados no Novo Testamento. E aí nós vamos ver que, logo de cara, existe aqui duas perspectivas apostólicas. São duas visões de dois momentos diferentes que nos levantam esse alerta, nos levantam o pensamento ou a necessidade de pensar sobre como nós temos vivido e desempenhado o nosso papel enquanto Igreja de Cristo. Olha que interessante, Paulo vai escrever a sua carta aos Efésios por volta da década de 60. No ano 60 a provavelmente o ano 63, é o período que se entende, que se imagina Paulo preso. Éfeso, se você lembra bem, é uma das 4 cartas que o apóstolo Paulo vai escrever da prisão, quando ele está aprisionado. Lembra que no final da sua terceira viagem em Atos, Paulo quer voltar rapidamente para Jerusalém, ele está querendo antecipar as festas ali, provavelmente a festa da Páscoa. E quando Paulo vai a Jerusalém, ele é acusado de profanar o espaço do templo porque levou um gentil para dentro da área proibida do templo. O nome desse gentil era Trófimo, estava com Paulo na cidade e os acusadores disseram que Paulo levou ele para dentro ali da região proibida do templo. Então Paulo é preso por conta disso, essa é a acusação formal do apóstolo Paulo, e de lá ele apela a César. Apelando a César, o texto vai nos dizer que ele passa um período encarcerado em Cesareia Marítima, então vários reis vão lá ouvir o discurso de Paulo, ouvir a sua forma de defesa, inclusive alguns deles vão dizer, você quase que me converteu, né? Quase que você me fez acreditar em tudo isso que você está dizendo aí. E depois Paulo vai fazer a sua 4ª viagem, que vai, inclusive, acabar em naufrágio. Ele vai estar lá na Sicília, e da Sicília eles vão ser levados para Roma, onde Paulo vai ficar preso provavelmente por mais um ano. E o texto bíblico vai acabar dizendo ali em Atos que toda a guarda pretoriana ouviu falar do evangelho através do testemunho do apóstolo Paulo. E nesse período, Paulo escreve a sua carta para a igreja de Éfeso, uma igreja que ele ajudou a doutrinar. Nós precisamos lembrar disso. Quando Paulo chega em Éfeso pela primeira vez, os irmãos da cidade já tinham ouvido falar do Messias. Eles tinham ouvido falar pela voz de Apolo. E Paulo vai falar, mas vocês receberam o Espírito Santo? Ele falou, não, nem sabíamos que tinha isso. E Paulo vai orar sobre eles, eles vão ter lá o movimento da manifestação do Espírito Santo dentro daquela igreja. E por que isso é importante? Porque é uma igreja que o apóstolo Paulo, na sua segunda passagem pela cidade, que é a terceira viagem, ele permanece 3 anos naquela cidade. 3 anos evangelizando e ensinando aquele povo. E Lucas vai ter algumas falas, nós vamos ver isso já já, muito importantes sobre o alcance dessa mensagem, não é? E Paulo, quando escreve a sua carta, ele vai dizer uma frase para essa igreja que é muito impactante, porque ele vai dizer que vocês estão enraizados e firmados no amor. Quando Cristo vai mandar a sua mensagem para a igreja em Éfeso, que já é no final do 1º século, por volta do ano 95, 96, perceba bem aqui, nós estamos falando de Paulo escrevendo aos Efésios em 60 e João escrevendo no caso, recebendo a carta de Cristo para a igreja no ano 95, 96. São 35 anos de diferença aqui. E nessa diferença, nós vamos ver que há um declínio na forma como a igreja é tratada. Paulo trata de uma forma, Jesus vai tratar de outra. Ele vai inclusive falar, você abandonou o seu primeiro amor. Então nós temos uma lacuna temporal enorme aqui que nos permite analisar o que aconteceu com essa igreja. E como que a gente pode entender essa cidade na época em que Paulo passou lá, que é por volta do ano 53 ao ano 56, é o que entendem os estudiosos, porque ele acaba a sua segunda viagem no ano 52, e logo depois o texto bíblico ele emenda uma viagem na outra, dizendo que depois de cumprimentar os irmãos na igreja em Antioquia, passaram a visitar as igrejas na Ásia Menor novamente, na região da Anatólia, na verdade, onde eles já tinham visitado na segunda viagem. E o que Éfeso tinha de importante nessa época? Éfeso era um porto muito estratégico, e todas as cidades portuárias, vocês vão perceber, na história de Paulo viajando no Novo Testamento, ali no livro de Atos, que os locais onde ele passa mais tempo são pontos estratégicos para a expansão do evangelho. Tanto Corinto, que era uma cidade extremamente importante, que tinha um caminho durante uma parte do ano que era muito utilizado para chegar mercadorias até Roma,
como Éfeso aqui, que era porto de entrada de toda a Ásia Menor. Havia uma outra cidade concorrente de Éfeso, mas que na época não tinha a mesma importância, não recebia a mesma atenção das outras cidades, dessa cidade, que era a cidade de Esmirna. Esmirna também era uma cidade portuária, que foi uma cidade que se tornou mais importante com o declínio da cidade de Éfeso, que vai acontecer ao longo dos anos por conta do assoreamento do porto, ou seja, o rio trazia os aluviões, trazia aquela terra e ia cada vez mais deixando o porto raso, não era feito um trabalho de drenagem suficientemente veloz e o porto foi se afastando cada vez mais do centro comercial da cidade de Éfeso. Por isso a cidade acabou sendo abandonada alguns séculos na frente. Então, era a segunda maior cidade da Ásia Menor, com cerca de 200 a 250 mil habitantes. Na cidade de Éfeso, percebam a opulência e a importância dessa cidade. Havia uma via chamada Via Arcadiana, que era uma rua de mármore de 11 quilômetros de extensão. Você não ouviu errado. O mármore que você quer colocar na sua casa lá, que está caríssimo, granito, mármore, né, que são pedras lindas, o mármore de Carrara, lá tem o mármore de Mármara, que também é maravilhoso na região ali de Éfeso. Esse mármore era piso para carroças passarem em Éfeso. Era isso mesmo que você ouviu. Conectava desde o porto até o interior da cidade, passava pelo centro da cidade. Parte desse mármore pode ser visto ainda hoje, quando nós visitamos as ruínas de Éfeso. Lá estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, muito conhecida, que era o templo de Ártemis, né? A grande Ártemis dos Efésios, também chamada de grande Diana dos Efésios. Diana era o nome latino da deusa Ártemis, mas o texto em grego está escrito Ártemis mesmo. E lá Paulo vai passar 3 anos do seu ministério, primeiro na sua estratégia falando nas sinagogas, depois falando na escola de Trajano. E o Lucas vai registrar isso aqui no verso 10 do capítulo 19 de Atos, dizendo que todos os que viviam na província da Ásia Menor, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E isso é muito importante, porque aí a gente consegue perceber o impacto que aquela comunidade causou, o impacto que a igreja em Éfeso causou em toda a região. E o impacto foi tão grande que começou a atingir a economia. Eu acho que esse é um ponto tão importante para a gente analisar a nossa vida hoje, porque quando a gente vai pensar em o que Éfeso, a igreja em Éfeso, causou ao longo da história, você olha para o início do trabalho, depois a chegada do apóstolo Paulo, depois o desenvolvimento do ministério dele ali nos 3 anos em que ele ficou estacionado ali, você vê um impacto em todas as áreas da sociedade, na área religiosa, na área educacional e depois também na área comercial, porque Paulo vai balançar os alicerces da economia da cidade. O texto de Atos, capítulo 19, vai nos trazer uma história, nós só vamos ler aqui 2 versículos, o versículo 24 e 25, mas para você ter uma noção da relevância e da importância dessa igreja ali naquela cidade. Olha só o que diz: um ourives, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade e estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, e aí ele cita o indivíduo pelo nome, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Esse é um texto muito importante porque o final desse texto vai mostrar uma revolta, uma turba social ali com os habitantes da cidade de Éfeso, ao ponto de levar 25 mil pessoas. O teatro de Éfeso cabia entre 30 a 50 mil pessoas. E eles levam 25 mil pessoas para esse teatro, inclusive as ruínas do teatro você vai conseguir ver agora aí, teatro que foi escavado e foi reestabelecido em algumas partes, outras estão no original. Cerca de 25 mil pessoas estavam dentro desse teatro gritando por 2 horas, gritando: grande é a Ártemis dos Efésios. Ou seja, eles estavam cantando
uma música ou gritando uma palavra de ordem que combatia a mensagem que o apóstolo Paulo estava pregando naquela região. E havia esse impacto econômico muito importante, conversão das pessoas ameaçava as estruturas comerciais. Ou seja, quando nós estamos caminhando na nossa jornada de fé, estamos no nosso ambiente eclesiástico e estamos envolvidos no trabalho da missão que foi deixada para nós, as pessoas que se achegam até nós e através daquilo que elas podem aprender do Evangelho nas nossas vidas, na nossa caminhada, no nosso exemplo, elas vão perceber que as estruturas sociais que nós temos hoje são falsas. Eu citei 2 estruturas sociais que podem parecer verdadeiras para muitas pessoas. A vida no outro país deve ser muito melhor. Nessa população aqui esse tipo de coisa não acontece. Já sabia que o crime tinha que ser de gente que vem daquela região. Infelizmente isso não é verdade. Existem países, por exemplo, na África, que possuem pessoas muito honradas e não é porque eles não têm tantas posses, tanto poder assim, a cultura de honra é muito forte. Você não permite que as pessoas sejam desonestas, você não permite que as pessoas falem mal uns dos outros. Existem situações em países muito bem desenvolvidos socioeconomicamente, com aquele famoso IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, lá nas alturas, onde crianças estão entrando em escolas e matando umas às outras. Existem países como, por exemplo, o Japão, que está do outro lado do mundo, onde o índice de suicídio de jovens e adolescentes é um dos mais altos do mundo. O que define uma estrutura real e uma estrutura falsa? Eu vou te dizer o que define. O que define uma estrutura real é aquela que é perene, eterna, que não muda. Por isso que a mensagem do Evangelho, ela é uma estrutura real. Porque ela não aponta apenas para os elementos da nossa existência agora, mas ela aponta para coisas que estão por vir e que são eternas. Coisas que existem desde antes da fundação do mundo. Estruturas que não se abalam com a ida e vinda dos desejos humanos. Estruturas que não se submetem à vontade do ser humano. E é isso que é importante a gente aprender aqui. Quando Paulo começa a anunciar essas coisas para essa realidade em Éfeso, as pessoas começam a olhar para si, olhar para a sua sociedade e abandonar práticas falsas, rotas, apodrecidas que vão sucumbir ao teste do tempo. Mas como que você pode ter certeza disso, Jonatas? Como que você pode afirmar que as coisas vão sucumbir? Cadê o templo de Diana? Onde estão os seguidores de Diana dos Efésios? Onde estão aqueles ourives, os artífices que faziam imagens, pequenas esculturas do templo? Aliás, se você for na cidade de Éfeso hoje, a cidade ruína de Éfeso hoje, você vai encontrar várias estruturazinhas, estatuetas desse tamanho e pequenas estruturas de mármore, inclusive, porque o mármore agora ficou barato, né? Agora ficou mais fácil extrair o mármore, ninguém vai fazer mármore para botar na rua. Você tem outras formas de você fazer pavimentações que são muito mais seguras, inclusive, como, por exemplo, a invenção do asfalto, que permite que os carros viajem em velocidades muito maiores do que as carroças viajavam antigamente e permitem que eles freiem também com muito mais eficiência. Imagina um carro freando no mármore, vai passar direto e não vai parar nunca. Então você tem novas estruturas e tudo aquilo que era defendido por esses artesãos aqui acabou, sucumbiu. Então, quando nós estamos caminhando e estamos andando focados na verdade do Evangelho, nós podemos ter certeza de que isso vai durar para sempre. Mas aí é muito interessante a gente entender como que Paulo fazia isso. Paulo tinha uma estratégia evangelística muito clara, ele sempre ia primeiro nas sinagogas. Por quê? Como ele estava anunciando uma mensagem que vem do ambiente judaico, quem conhecia essa história de Messias, quem conhecia essa história de que Deus estava irado contra o pecado e contra a criação que se voltou contra ele, e ia aplicar a sua justiça, mas da mesma forma que ele amava a sua justiça, ele também amava a sua criação. Então ele fazia com que as duas coisas chegassem concomitantemente. E para que isso fosse executado, ele colocou aquele que substituía o papel da criação, que era o Messias, aquele que seria sacrificado como cordeiro pascal em função do povo,
retomando aquela ideia lá da Páscoa de que o cordeiro ia preservar o primogênito de todas as famílias de Israel que estavam no Egito. Então esse cordeiro que representava a vida do primogênito agora teria uma ampliação com o cordeiro que tira o pecado do mundo, ampliando essa salvação para toda a humanidade, todo aquele que crer nele. Então Paulo ia primeiro para os judeus. Você já conhece as histórias do Antigo Testamento, você conhece as histórias dos patriarcas, conhecem a lei de Moisés. Então percebam que Deus executou o seu plano. Chegou aquele que veio transformar todas as coisas. Quando esses judeus muitas vezes rejeitavam e expulsavam Paulo da sinagoga, existem vários relatos, ele vai fazer isso em Listra, Icônio e Derbe também, e ele tem aquela ação que ela é narrada como uma ação de estou me libertando da obrigação com vocês, que era sacudir o pó das roupas, né? Da sua túnica, ele sacudindo o pó, dizendo assim, olha, não tenho mais nada com vocês, fiz a minha parte, vocês rejeitaram a minha mensagem. E aí ele saía e ia para o debate público, que no caso lá em Éfeso ficava na escola de Trajano, debatendo diariamente essas questões e expondo a mensagem de Cristo, a mensagem salvífica de Cristo Jesus para aquelas pessoas. E aí Lucas vai afirmar, mais uma vez, todas as pessoas da Ásia Menor ouviram falar do Evangelho. E aí Deus utilizava do seu poder para referendar o apóstolo Paulo, fazendo com que milagres e sinais ocorressem com uma confirmação sobrenatural. Tem um trecho que diz que até pedaços da roupa do apóstolo Paulo eram levados e presos e enfermos eram curados. Então tudo isso está acontecendo ali. E Paulo, com o seu discipulado intensivo, designa Timóteo para cuidar ali daquela região. E tudo isso está acontecendo e o evangelho está expandindo. Só que Paulo, quando escreve a sua carta, que vai ser mais ou menos entre 7 a 10 anos depois, a gente não sabe em que período da sua prisão Paulo vai escrever essa carta, ele vai mencionar algumas coisas para essa igreja e vai apontar alguns elementos que a igreja precisava ter atenta. Por exemplo, ela era uma carta que possivelmente era para ser lida nas outras igrejas. Talvez algumas das 7 igrejas mencionadas em Apocalipse já existissem no período que Paulo escreveu essa carta. Pode ser que elas tenham surgido no período posterior. Mas aí o que ele vai fazer? A carta vai dizer, o próprio Paulo vai escrever que Tíquico é quem vai levar a carta, né? Ele vai mandar Tíquico ali para a região para levar essa carta. Essa igreja já está mais consolidada sob a liderança de Timóteo e ela vai começar a apresentar alguns desvios doutrinários, porque Paulo também vai mandar uma carta para Timóteo, explicando para Timóteo, a primeira carta a Timóteo. Muitos estudiosos entendem que foi mais ou menos no mesmo período que ele escreve a primeira carta a Timóteo, explicando que há alguns desvios doutrinários. Olha só o que ele vai dizer na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versos 3 e 4. Portanto, partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinassem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Então Paulo já começa a perceber que essa igreja pode sim estar permitindo entrar elementos que não fazem parte da mensagem do Evangelho para aquela cidade, para aquela região. O que nós vamos perceber aqui? O que Paulo escreve aos Efésios que é tão importante? Ele tem alguns temas. Primeiro o tema fala dessa unidade entre judeus e gentios, quando diz que Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Falando que não há mais agora divisão entre judeus e gentios, porque todos são um só em Cristo Jesus. E esse fundamento é essencial. A unidade não é negociável, mas ela é fundada em Cristo e não em conformidade externa. Ou seja, Éfeso, que era uma cidade que tinha essa população mista de judeus e gentios, ela tinha um potencial de divisão, porque muitas vezes os judeus ou os gentios iam interpretar de formas diferentes como deveriam caminhar na fé ali, como deveriam caminhar de acordo com essas novas ordenanças. E Paulo faz uma prevenção, ele previne proativamente contra
a divisão interna da igreja, dando esse recado para a igreja em Éfeso. Qual outro tema que aparece aqui? O conhecimento de Cristo. Ele vai mostrar que o conhecimento de Cristo é muito mais importante do que esses supostos conhecimentos que estavam tomando a região. Você vai lembrar, talvez, na carta aos Colossenses, Paulo vai enfrentar o que ele chama de pensamento gnóstico, que vai depois se transformar numa doutrina muito forte, muito perigosa, de que havia um pensamento superior que libertava a alma dos desejos e das concupiscências da carne, dos desejos da carne. E Paulo vai alertar eles contra isso, dizendo o seguinte, a partir do verso 3, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo diz que conhecimento não é apenas uma mera informação intelectual, é uma intimidade experimental com Cristo, que ela é fundada na ética cristã em experiência de amor, ou seja, ao amar o próximo, você vai cada vez mais experimentar essa profunda graça, esse profundo conhecimento, na verdade, do amor de Cristo Jesus. E está enraizado e alicerçado no amor. E essa base vai ser perdida 35 anos depois, nessa mesma igreja. O terceiro tema que ele vai falar é para que eles tenham uma vida digna do Evangelho. Ele vai dizer, lá capítulo 4, como prisioneiro do Senhor, no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. E ele vai descrever como que deve ser essa vida. Ou seja, a vida prática tem 3 pilares de acordo com o que Paulo escreve aqui. É humildade, unidade e amor. Através desses 3 elementos, você consegue ter uma vida fundamentada nos ensinamentos e no exemplo de Cristo Jesus para nós. E as aplicações que ele apresenta nessa carta são muito interessantes. Ele vai falar sobre essa vivência da verdade em amor, trabalhar honestamente para compartilhar com os necessitados. Aqueles que estão acumulando riquezas nessa vida precisam compartilhar com os necessitados. Paulo trabalha de uma forma do linguajar para que as pessoas possam edificar uns aos outros, ter uma submissão a Cristo Jesus e relacionamentos matrimoniais como a aliança, representando essa aliança de Cristo com a sua igreja, assim devem ser os relacionamentos matrimoniais entre as pessoas. Olha que interessante, no capítulo 4, verso 29, Paulo vai dizer o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Muitas vezes no nosso relacionamento interpessoal nós podemos destruir a vida de uma pessoa por uma palavra torpe, uma palavra torta, uma palavra maldita no momento errado. Muito cuidado com aquilo que você vai falar para as pessoas. Às vezes você acha que você está ajudando, às vezes você acha que você está com a razão, mas o coração da pessoa que está acompanhando aquilo não está preparado para ouvir aquilo, não está no momento de receber aquela palavra. Você está fazendo com que a pouca estrutura que aquela pessoa tem desarme, desabe, caia. E você está lá, na verdade, para ajudar ela a alicerçar a sua vida em Cristo Jesus. Por isso, ore bastante. Peça a Deus discernimento em como agir uns com os outros. Por que eu estou falando isso? Paulo coloca o alicerce que, se removido, resulta no tipo de morte espiritual que vai ser confrontada pelo próprio Cristo 35 anos na frente na história dessa igreja. Parece que a gente está falando coisas que refletem a nossa caminhada, a nossa vida agora. E é por isso que eu acho tão interessante esse trecho da Bíblia aqui, que nos mostra como uma igreja evoluiu. Aliás, eu não falei isso no início. A igreja de Éfeso é a única igreja que recebeu 2 cartas de apóstolos separados. Ou seja, ele recebe uma carta do apóstolo Paulo e depois uma carta escrita pelo próprio apóstolo João, mandada pelo próprio Senhor Jesus.
Nenhuma outra igreja recebe 2 cartas dessa forma. Tessalonicenses recebe 2 do apóstolo Paulo e Coríntios recebe 3, na verdade provavelmente 4, mas 3 nós sabemos que ele recebeu, nós perdemos uma das 3, só temos 2, que estão aqui no Novo Testamento, mas a estrutura dessa cidade, dessa comunidade e a intensidade com que os apóstolos e o próprio Senhor Jesus tenta manter a fidelidade aos ensinamentos de Cristo nessa cidade, nessa igreja, demonstra quão importante foi essa igreja e o quanto ela poderia ter sido bênção ao longo da história, talvez até os dias atuais. Mas você vai ver comigo que não é essa a realidade. Por quê? Porque quando nós vamos ver Cristo falando para a igreja em Apocalipse, já no final do primeiro século, todo esse cenário mudou. O cenário que o apóstolo Paulo estava apontando na sua carta aos Efésios e que ele aponta depois a Timóteo, falando naquele trecho, né, que ele precisava estar atento contra aqueles que estavam ensinando falsos testemunhos, falsas doutrinas, e avisando a Timóteo, olha, fala para o pessoal aí que eles não podem continuar fazendo isso. Cristo vai demonstrar aqui que a igreja se perdeu ou estava se perdendo. A carta para a igreja começa dizendo o seguinte: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. É muito interessante a gente parar rapidamente aqui para poder fazer um adendo. Se você ler logo o trecho anterior, capítulo 1, final do capítulo 1, quando João vê Cristo, quando João tem a visão de Cristo completa, Cristo se apresenta a João agora na sua forma glorificada, vários elementos desse Cristo são apresentados. Ele é o que tem as 7 estrelas na mão, caminha pelos 7 candelabros, ele tem uma espada que sai da sua boca, uma espada de 2 gumes, ele tem os olhos como pedras de fogo, ele tem sapatos, pés reluzentes. Tudo isso vai ser utilizado depois para apresentar críticas às 7 igrejas, não só críticas, mas também elogios às 7 igrejas que vão vir na sequência aqui nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. E o primeiro elemento que ele menciona é aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Ele vai explicar essas 7 estrelas, esses 7 candelabros no capítulo 1, dizendo que os candelabros são as 7 igrejas que vão receber as cartas. E as 7 estrelas são os anjos, ou seja, os considerados aqui por muitos os líderes, aqueles que estão pastoreando essas 7 igrejas, elas estão na mão dele. E diz que Cristo caminha entre elas, ou seja, ele conhece a realidade dessas igrejas, ele está vendo as igrejas caminhando no meio dos candelabros. E aí a mensagem vai continuar nos versos 2 e 3, ele diz: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores, aquilo que o apóstolo Paulo falou para Timóteo fazer. Mandem essas pessoas que estão ensinando falsas doutrinas pararem. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Ou seja, eles têm obras, eles têm uma atividade concreta, não meramente nominal, eles têm um trabalho árduo, aquilo que o grego vai chamar de kopos, um labor e sacrifício pessoal, eles estão trabalhando em prol do evangelho. Tem uma perseverança, que é chamado de hipomone no grego, resistência sob pressão prolongada, eles estão resistindo, eles estão sendo atacados e eles resistem. Tem discernimento doutrinário, ou seja, eles testam e rejeitam falsos apóstolos. E eles não desfalecem, perseveram sob o sofrimento. Éfeso é uma igreja extremamente funcional e doutrinariamente sólida. Mas aí nós temos um problema devastador na igreja. O próprio Cristo vai olhar para a igreja e vai dizer: contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. E aqui nós vemos esse contraste profético nesse texto. Em Paulo, no ano 60, Paulo diz: vocês estão enraizados e firmados no amor. 35 anos para frente, Cristo vai dizer: você abandonou o seu primeiro amor. Que duro! Que mensagem dura! Você já pensou, depois de toda a sua caminhada de fé,
de você se envolver com as atividades da sua igreja, de você se envolver com pessoas, de você lutar, de você labutar, de você estar caminhando, tentando exercer o seu papel de filho de Deus, de criação de Deus, agora criatura, e passou a ser filho, de seguidor de Jesus. E você receber uma mensagem dessa, você abandonou o seu primeiro amor. Como que isso acontece? Como que isso pode vir a ser? Primeira coisa, a gente precisa entender o que é esse primeiro amor. Existem algumas linhas interpretativas. O primeiro amor pode ser realmente o amor por Cristo. Ou seja, aquela devoção fervorosa inicial, o encantamento com Jesus, uma paixão que foi substituída pelo quê? Por ortodoxia, por regras. Nós sabemos o que temos que fazer para testar os falsos profetas. Nós sabemos o que temos que fazer para ajudar as pessoas. Mas você está fazendo isso no automático. Você não está mais se condoendo com a dor do outro. Você simplesmente sabe que você pode fazer aquilo para se livrar do outro. Você tem também a questão do amor pelos irmãos, que é uma outra possibilidade, ou seja, generosidade espontânea, cuidado fraternal, uma comunhão íntima que se torna crítica e dureza contra os outros. Você só sabe criticar, você só sabe apontar o erro, você não sabe pegar o outro pela mão e caminhar com ele, ensinar ele a fazer a coisa correta. Há uma terceira possibilidade, que é esse amor pela missão. A igreja em Éfeso, ela era uma igreja missional, ela vivia o evangelho e vivia para espalhar essa mensagem. E hoje pode ser que, por conta da pressão externa, o medo de sucumbir faz com que você só queira defender o seu status quo. Não, vamos manter isso aqui. Como eu já ouvi isso, gente? Pessoas que estão caminhando na fé, que chegam e começam a ver a igreja crescer, a igreja multiplicar, e aí chega a um ponto onde entram pessoas meio estranhas, com visões diferentes, e eles vão falando assim, olha, vamos parar isso aqui tá bom, o nosso ambiente tá bom, que nem Pedro fez quando Jesus sobe ao monte da transfiguração e tá lá entre Moisés e Elias, aí Pedro fala, Senhor, aqui tá muito bom, vamos ficar por aqui, 3 tendinhas, uma para você, uma para ele, uma para Elias, para Moisés, para Elias, a gente fica por aqui, que tal? Olha que ideia fantástica, Senhor. Não é para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para entregar a nossa vida na transformação da sociedade que nós estamos. E aí, a última interpretação é que é uma combinação dos 3. Você deixa de amar a Cristo, você deixa de desenvolver aquele amor pelos irmãos e o amor pela missão. Isso vai afetar diretamente o seu relacionamento com o seu Senhor. Isso muitas vezes acontece gradualmente. Isso não acontece como uma explosão de eventos. Acontece paulatinamente. Você começa a fazer a obra de Deus, gradualmente esquecem do Deus da obra. Vocês passam a fazer por atividade. Tem que fazer, tem que cumprir. Muitas vezes pessoas são atropeladas nesse processo. Você também tem a questão da luta e do medo. Você tem uma perseguição externa aumentando. O caso da igreja de Éfeso, Domiciano, aumenta em muito a perseguição dos cristãos naquela época. E aí a igreja se torna defensiva. A igreja se fecha, a igreja fala, olha, vamos tentar provocar o mínimo possível dos olhares das pessoas. Hoje nós vivemos uma situação análoga. Nós temos sido atacados por fora e por dentro. Pessoas entram nas nossas igrejas e nos acusam de fazer coisas que são contrárias ao que a sociedade está esperando. Vocês têm que ser mais abertos, vocês têm que aceitar mais as pessoas. E não significa desprezar, menosprezar pessoas que pensam diferente da gente. Significa amar e orientar elas a respeito daquilo que Deus deixou para elas, daquilo que Cristo ensinou que elas devem fazer. E não simplesmente abraçar todo tipo de pessoa que entra na igreja com o jeito que ela tiver. Jesus mesmo faz isso no seu ministério. Quando ele perdoava as pessoas de pecados que eram notórios, ele tem aquela frase famosa, vá e pare de pecar. Vá e não volte a cometer esse pecado. Então o nosso caminhar tem que levar as pessoas a isso. Agir com amor, com misericórdia, mas agir com doutrina, com caminhos retos, para que a pessoa não volte a se envolver nas ações pecaminosas. Pequenos compromissos, pequenas falhas que nós cometemos, nós vamos concedendo pouco a pouco, e cumulativamente a gente se afasta da visão original. Talvez isso não seja tão importante, talvez fazer esse tipo de coisa não é tão relevante. Talvez
A gente tem momentos de oração na igreja, a gente pode diminuir isso, tem muito, né? A gente pode parar de investir em tal trabalho missionário em tais lugares. Não é isso, não é para isso que a gente foi chamado. E a gente acaba perdendo a visão original. A visão original que devia nos impulsionar para entregarmos tudo pelo Evangelho. E a gente às vezes quer entregar os 10%. Mas não mexe nos meus 90% aqui não, porque eu tenho muita coisa para fazer com os 90%. Essa é a mensagem que Cristo está entregando à igreja em Éfeso. E quando a igreja acorda, ela já está morta. Isso é muito, muito sério. E aí, não fica por isso mesmo. O mesmo Cristo diz, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que Cristo está dizendo para a igreja aqui? Vocês lembram que eu falei logo no início da menção do Apocalipse? Que os 7 candelabros eram as 7 igrejas. E Cristo caminha no meio dos candelabros. Se ele está dizendo que ele vai remover o candelabro, ele está dizendo a igreja de vocês vai deixar de existir. E isso pode acontecer com a gente também. Cristo pode estar dizendo para a sua igreja hoje, se vocês não mudarem de atitude, pode ficar tranquilo que eu vou remover o candelabro de onde vocês estão. E vocês vão deixar de ter essa relevância que vocês acham que tem, porque vocês estão afastados daquilo que eu disse que era para vocês fazerem. Então, ele fala 3 imperativos muito importantes aqui. Primeiro, lembre-se, para despertar a memória, diagnosticar o ponto da queda. Não é amnésia, é escolha. Escolha voltar. Depois ele diz, arrependa-se, que é essa metanoia, a transformação da mente que leva à transformação da direção. Nós temos a oportunidade aqui no início desse ano de olhar o que temos feito como igreja e como temos agido na sociedade para pensarmos se temos sido a igreja de Cristo ou se temos sido apenas um clube social que nos reunimos todos os domingos. E você que me assiste aqui pode estar me assistindo de vários lugares do mundo. Como você tem agido na sua sociedade? Como você tem feito isso? Talvez você tenha feito um trabalho maravilhoso. Glória a Deus por isso. Continue fazendo. Talvez você realmente está enfraquecido, está apagado, esqueceu do primeiro amor. Volte, arrependa-se e mude de direção. Volte às obras, ele conclui dizendo. Faça uma ação concreta. De que forma isso pode acontecer? Através da oração, da adoração genuína, do serviço aos outros, da generosidade. Não suficiente apenas pensar diferente. Você precisa demonstrar essa diferença nas suas ações. E aí essa ameaça severa novamente ecoando aqui. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas a sequência tem uma promessa. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que aconteceu com a igreja de Éfeso é muito importante para nós, porque a remoção do candelabro ela não foi imediata. Cristo ofereceu a oportunidade ao arrependimento, assim como ele está oferecendo a mim e a você hoje, para que nós nos voltemos para ele novamente, que nesse ano que nós vamos caminhar, nós tenhamos esse ímpeto de servi-lo de todo o coração. Os ciclos são importantes porque eles nos trazem à memória esses momentos de oportunidade, de nós podermos transformar a nossa caminhada e a nossa trajetória, transformar a nossa vida, para sairmos dessa mornidão espiritual, talvez até dessa morte, frieza espiritual, para caminharmos novamente na direção do primeiro amor. A promessa permanece para aqueles que ouvem e respondem. O que nós vamos ter na história de Éfeso? Existe uma realização histórica desse declínio ameaçado aqui em Apocalipse. Primeiro, dentre o ano 100 até o ano 262, a igreja continua em declínio. O porto de Éfeso passa a ser abandonado por conta do assoreamento do porto. A cidade se afasta do mar. E aí tem também uma grande crise de malária na região, afastando os habitantes da região. Depois, no ano 262, há um grande terremoto na região e o templo famoso de Ártemis é destruído e não é mais reconstruído. A igreja não recobrou a influência daquela região porque as pessoas passaram a não mais ir para aquela região.
No período bizantino, que acontece na sequência, há uma basílica muito importante que é considerada uma das basílicas mais importantes do apóstolo João, e ela cristianiza o local que antes era pagão, vai ser construído no local do templo de Ártemis. Mas a cidade não tem mais a mesma relevância e hoje nós só temos ruínas arqueológicas, tanto da cidade quanto dessa basílica, que é bem posterior. Não há mais nenhuma igreja no local. A promessa de Cristo se cumpriu, ele removeu o candelabro e Éfeso se tornou irrelevante. Por isso, nós precisamos focar na árvore da vida. Aquele que vencer vai receber do direito de comer da árvore da vida. Essa árvore que é mencionada lá no Éden, Gênesis 2:9, menciona que ela estava lá no jardim. Depois o acesso a ela é perdido em Gênesis 3, quando o homem cai, Deus o afasta da possibilidade de se alimentar dela. E no final, lá no Apocalipse 22, a vida é restaurada, ou seja, a vida eterna, você poder comer dessa árvore e viver eternamente. Há essa restauração. E Jesus está falando para a igreja em Éfeso, aquele que resistir até o final vai poder se alimentar dela. Éfeso perdeu o primeiro amor, que era essa comunhão com seu Deus. E aí Deus oferece novamente a promessa. Se você tiver uma verdadeira comunhão comigo hoje, você vai ter a verdadeira comunhão restaurada para todos aqueles que perseverarem até o final. Então, como nós podemos agir hoje? O final desse texto da carta de Éfeso diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse apelo não é para a igreja de Éfeso. Esse apelo do próprio Cristo para aquela igreja reflete o apelo de toda a história. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse apelo é para hoje. É para mim e é para você. Se você caiu, ainda há tempo de você se levantar. Se você se esqueceu do seu caminho, ainda há tempo de você lembrar. Se você esfriou, ainda há tempo de você arder novamente. A árvore da vida aguarda aqueles que ouvem o Espírito e respondem com coração arrependido. O meu desejo para você nesse ano é que você continuamente faça esse exercício. Você está mais próximo hoje de Jesus do que você esteve ontem? Você está trabalhando para que amanhã você esteja mais próximo de Jesus do que você está hoje? A sua caminhada em direção a Cristo deve refletir tudo isso que a igreja de Éfeso refletia no início. Esse amor, essa dedicação, esse apreço pelos outros, esse sentimento de generosidade, de auxílio uns aos outros, de sustento uns dos outros. Que esse seja o sentimento que você vai desenvolver no ano de 2026. E que através da sua vida, muitas pessoas sejam impactadas pela mensagem do Evangelho, vendo você agir conforme o próprio Senhor deixou de exemplo aqui. Que o Senhor o abençoe nessa manhã.